Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão, penúltima rodada da Série A, reta final do Campeonato Brasileiro. Uma briga intensa na parte de cima da tabela, outra briga intensa na parte de baixo da tabela contra o rebaixamento. Já temos 3 rebaixados, né? América, Coritiba e Goiás. A última vaga aí em disputa entre Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro, principalmente. São os times mais ameaçados. E na parte de cima, quem briga para poder chegar ao bicampeonato em sequência, 12º título brasileiro da sua história, é o Palmeiras. E para poder falar desse Palmeiras e Fluminense, que a gente vai ter no domingo, às 4 da tarde, no Allianz Parque, a gente vai voltar lá em 2010. Mas antes disso, siga os canais da Itatiaia no YouTube, Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial, dê o seu like, marque lá o sininho, compartilhe nosso material e mande sugestões pra gente, pro Histórias do Brasileirão ou para outros conteúdos que você quer ver aqui sobre futebol no nosso YouTube. Bom, vamos falar do dia 28 de novembro de 2010. O que acontece? Fluminense, Corinthians e Cruzeiro brigavam pelo título brasileiro naquela temporada. E na penúltima rodada, igual acontece agora, a gente tinha um Palmeiras e Fluminense lá em São Paulo, tá? Mando de campo do Palmeiras não foi exercido no seu estádio, tá? O Palmeiras naquela data, ele jogou na Arena Barueri, onde ele tem jogado algumas partidas deste Campeonato Brasileiro também, outro dia mesmo ganhou do Internacional lá. Mas o Corinthians na briga pelo título, juntamente com o Cruzeiro e o Fluminense. Então, quer dizer, o Corinthians dependia do Palmeiras para poder se dar bem na penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e a competição era liderada pelo Fluminense, pelo tricolor das Laranjeiras. O Muricy Ramalho era o treinador do Fluminense, lembrando que ele tinha sido tricampeão brasileiro em sequência com o São Paulo, 2006, 2007 e 2008, tá? E o treinador do Palmeiras era Luiz Felipe Scolari, o Filipão. O Palmeiras saiu na frente com um gol de um atacante chamado Diney. Não é aquele Diney que jogou no Corinthians, é o outro Diney. Tem até esse apelido pela semelhança física com o outro. Logo aos 4 minutos. Mas o Fluminense chegou à virada num jogo em que a torcida palmeirense torceu para o tricolor das Laranjeiras. Por quê? Porque uma derrota do Palmeiras prejudicaria o Corinthians na briga dele pelo título. Então a torcida do Palmeiras torceu pelo Fluminense, que era o adversário do Palmeiras naquela tarde na Arena Barueri, e o Fluminense chegou à virada, com gols do Carlinhos, do lateral esquerdo, e do Tartá, um meio atacante que surgiu nas Laranjeiras, né, um garoto de Xerém. Teve muito sucesso na carreira, mas naquele momento, né, naquele campeonato de 2010, era uma promessa tricolor. E agora a gente tem o outro lado da moeda. O que acontece? O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, tem 3 pontos de vantagem sobre Botafogo, Atlético e Flamengo. Então quer dizer, dos 3 times que perseguem o Palmeiras, 2 são rivais do Fluminense. E os times jogam 4 da tarde deste domingo no Allianz Parque. Qual que é a grande lembrança que se traz? Lá em 2010, um Palmeiras e Fluminense interessava o resultado ao Corinthians. Agora, o mesmo Palmeiras e Fluminense, também em São Paulo, é um jogo que interessa diretamente a Botafogo, que é vice-líder, e Flamengo, que é 4º colocado, mas com a mesma pontuação. Para eles, tá? E também para o Galo, né? Uma vitória do Palmeiras praticamente decide o Campeonato Brasileiro por causa da questão de saldo de gols, embora tenha a última rodada quando o Palmeiras joga com o Cruzeiro no Mineirão. E esse jogo lá de 2010, o Tite era treinador do Corinthians, tá? E aquela briga que durou mais de uma década entre Tite e Filipão, a questão só foi ser resolvida na última quarta-feira no Maracanã, antes do Flamengo e Atlético, quando o Tite foi até o Filipão, abraçou ele, falou obrigado, né? Deu pra fazer essa leitura. Começou ali em 2010, porque o Tite achava que o Palmeiras tinha facilitado as coisas para o Fluminense. Depois, 2011, num clássico entre eles, aparece o famoso fala muito do Tite pro Filipão, e aí ficou essa briga entre eles aí por mais de 10 anos, questão resolvida na última quarta-feira. Então a gente vai ter um Palmeiras e Fluminense mais uma vez decisivo na penúltima rodada de um campeonato brasileiro. A diferença é que lá em 2010 a vitória era fundamental para o tricolor das Laranjeiras. Agora é para o Palmeiras. Olha só, o Botafogo tenta voltar a ser
campeão brasileiro. A última conquista foi em 1995. A gente vai ter um Botafogo e Cruzeiro neste domingo, lá no Newton Santos. A torcida do Botafogo gosta que chame de Newton Santos o Newton. Engenhão eles não gostam não, até porque Newton Santos é uma justa homenagem a um dos maiores craques da história do futebol brasileiro. É um cara que jogava tanta bola, foi bicampeão do mundo com a seleção brasileira 58-62, que o apelido dele era Enciclopédia, de tanto que ele jogava futebol, o Newton Santos. Lembrando que ele defendeu a seleção brasileira em Copa do Mundo desde 1950, quando ele era reserva, tá? Então jogou 54, 58 e 62. Disputou como jogando mesmo 3 e ganhou 2, né? O cara era realmente um fenômeno. Mas Botafogo recebe o Cruzeiro, vivendo as suas últimas chances de chegar ao título brasileiro. É aquela história que a gente já falou do Palmeiras e Fluminense, né? Todo mundo depende de tropeço do Palmeiras, mas precisa fazer a sua parte também. A diferença é que o Botafogo vai entrar em campo já sabendo o resultado do Palmeiras. Porque como o Palmeiras e o Fluminense jogam 4 da tarde, o Botafogo joga às 18h30, o Botafogo já vai saber o resultado do Palmeiras, mas de toda forma tem a questão também do G4, né? Que é vaga direta à Copa Libertadores. Mas lá no título de 1995 do Botafogo, o Cruzeiro tem uma participação importante naquela caminhada. Por quê? Porque a semifinal foi justamente Cruzeiro e Botafogo. O Botafogo tinha melhor campanha, tá? O Botafogo fez melhor campanha do que o Cruzeiro na competição e jogava por 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. O primeiro jogo foi no Mineirão, tô olhando aqui o almanaque do Cruzeiro para pegar a data exata, 7 de dezembro de 1995, com 60.241 pessoas no Gigante da Pampulha. A arbitragem foi do Sidraque Marinho, de Sergipe. O Botafogo fez 1-0 com um gol do Túlio, logo aos 9 minutos. E o Paulinho McLaren, lembram deles? Paulinho McLaren, centroavante histórico, jogou no Santos, no Cruzeiro, na Portuguesa, jogou no Atlético Mineiro. Paulinho McLaren empatou o jogo aos 16 e ficou esse 1-1. Com o empate no Mineirão, onde tinha jogado pela fase classificatória, num dos grandes jogos daquele campeonato, talvez a melhor partida daquele campeonato, se bem que é difícil falar que teve o 5-2 do Santos sobre o Fluminense na semifinal, mas num dos grandes jogos daquele campeonato de 95, tá? Uma das maiores partidas entre Cruzeiro e Botafogo, o Cruzeiro fez 5-3 no Botafogo, com 2 viradas. O Cruzeiro fez 2-0, o Botafogo virou para 3-2, depois o Cruzeiro virou para 5-3. Aí na semifinal, eles se cruzaram no Mineirão, 1-1 o primeiro jogo. O Maracanã foi o palco da segunda partida, logo no dia 10 de dezembro, com 59.943 pessoas. Quer dizer, os 2 jogos com 60 mil torcedores. E com um empate por 0-0, o Botafogo garantiu presença na decisão contra o Santos. Então, quer dizer, agora a gente tem um jogo decisivo no Engenhão entre Botafogo e o Cruzeiro. Para o Botafogo, pensando em título, ou no mínimo em vaga direta à Copa Libertadores do ano que vem, e para o Cruzeiro, na luta contra o rebaixamento. Porque o Cruzeiro pode se salvar do rebaixamento na próxima rodada. Tem 4 pontos de frente pro Bahia, tem 3 pro Vasco, então tem 2 pro Santos. Então tem a possibilidade de o Cruzeiro se safar na próxima rodada, neste jogo contra o Botafogo. Então é uma decisão pros dois, embora ocupem extremos diferentes na tabela, e nessa decisão entre eles a gente lembra da semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995, quando com 2 empates o Botafogo avançou à decisão. Esse domingo tem um dos grandes clássicos interestaduais da história do Campeonato Brasileiro, 9 da noite no Mineirão, que vai estar com certeza lotado para ver Atlético e São Paulo. A torcida do Galo muito empolgada e não é sem razão, vem de um 3-0 sobre o Grêmio, que integra o G5 do Campeonato Brasileiro, e um 3-0 sobre o Flamengo no Maracanã, que integra o G4. Inclusive o Galo roubou a posição do Flamengo com essa goleada lá no Maracanã. Agora o Galo recebe o São Paulo, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sonhando com o título. O São Paulo já não faz mais nada na competição, estará na Copa Libertadores do ano que vem pelo título da Copa do Brasil, mas nesse Brasileirão, com a vitória por 1-0 sobre o Bahia na última rodada, o São Paulo não tem nem chance de rebaixamento, muito menos precisa brigar por vaga na Libertadores, até porque ele não teria essa condição pela sua pontuação. Então o São Paulo vem meio que a passeio a Belo Horizonte, mas é uma grande rivalidade e são São Paulo e Atlético os 2 times onde Tele Santana, um dos maiores mestres da história do futebol brasileiro,
construiu a sua história. Ele tem uma passagem muito marcante como jogador pelo Fluminense, inclusive é lá que surge o apelido Fio de Esperança, porque ele fazia muitos gols nos finais das partidas, então aí apelidaram o Tele Santana de Fio de Esperança, e foi campeão carioca com o Fluminense como treinador também, tá? No final dos anos 60. Mas, de toda forma, não dá pra negar que como treinador a maior relação do Tele Santana é com o Atlético, o time do coração dele, e com o São Paulo, onde ele construiu um currículo impressionante. Tá? E esse currículo de grandes taças começou em 1991 com a conquista do Campeonato Brasileiro numa decisão com o Bragantino, que naquela época era dirigido por outro mestre do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira, tetracampeão do mundo com a seleção em 1994. Mas para chegar à decisão com o Bragantino, o São Paulo, do Tele Santana, teve que cruzar com o Atlético nas semifinais. Isso mesmo. Tele, que deu o título brasileiro ao Galo em 1971, 20 anos depois, impediu que o Galo brigasse pela taça diante do Bragantino. Por quê? O São Paulo chegou àquela semifinal carregando a vantagem de 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Com isso, a primeira partida foi aqui no Mineirão, tá? Dia 25 de maio de 91, eles jogaram no Mineirão e empataram por 1-1. A partida teve gols do Mário Tilico, tá? Pro São Paulo, e o Kleber, zagueiro, revelação da base do Galo, depois se destacou no Palmeiras, jogou também no Cruzeiro, no Figueirense. O Kleber empatou para o Galo. Com isso, eles foram ao Morumbi, com o Galo precisando da vitória para se classificar no dia 2 de junho e o São Paulo precisando apenas do empate. E foi isso que aconteceu, um 0-0. É interessante que é uma história muito parecida com a que a gente contou do Botafogo e o Cruzeiro, né, da semifinal de 95. 1-1 no Mineirão, 0-0 o jogo da volta, aí nesse caso foi no Morumbi, e o São Paulo do Tele Santana avançou à decisão contra o Bragantino. Lembrando que eles tinham decidido o Campeonato Brasileiro de 1977 em jogo único, que foi disputado no Mineirão, e o São Paulo levou a taça ganhando nos pênaltis por 3-2, mas tem essa curiosidade. Tele Santana, que é um principal nome que une Atlético e São Paulo, iniciou a trajetória de grandes taças lá no Morumbi, conquistando o Campeonato Brasileiro de 1991. E na caminhada tricolor rumo àquela taça conquistada contra o Bragantino, o Galo esteve pelo caminho na semifinal e com um empate por 1-1 no Mineirão e 0-0 no Morumbi, o São Paulo de Tele Santana levou a melhor. Um abraço, pessoal!